Ok. Olá, tudo bem? Que Deus te abençoe. Já passou mais uma semana, como é rápido, né? Parece que foi 2 minutos que a gente foi ali tomar um chá e já voltamos da semana passada para continuar a nossa aula aqui. Então, olha como acontecem tantas e tantas coisas. E hoje nós vamos dar um passo importante. Semana passada nós estávamos falando da tentação. Então, quais são os remédios para a nossa tentação? Não é? E você viu que Deus já deixou tudo pronto para nós, para que a gente pudesse vencer as nossas tentações. Então, deixou os sacramentos, a vida de oração, os sacramentais, deixou o terço, deixou Nossa Senhora, deixou os anjos, deixou o Espírito Santo, deixou tudo. A gente não vence porque nós somos fracos. Mas nós precisamos pedir a virtude para Deus, da gente começar a pôr em prática essas coisas para a gente vencer aquilo que nos tira a paz, aquilo que nos rouba de nós mesmos, rouba nosso amor por Jesus, nossas coisas de Jesus, de Deus, do reino dos céus. Então hoje nós vamos dar mais um passo importante. Então, o demônio, ele tem alguma tática para nos tentar? Será que o demônio, sendo um ser inteligente, sendo um espírito de luz, sendo um anjo caído, né? Lembra, teve a batalha no céu, São Miguel e seus anjos expulsou todos os demônios lá do céu, os anjos do céu, e eles caíram na terra e tal, não sei o que, uma terça parte dos anjos do céu caíram na terra. E esses anjos não quiseram se submeter a Deus, não quiseram obedecer a Deus em favor dos homens, não quiseram nos servir por amor a Deus, não é? E 2/3 dos anjos ficaram no céu, graças a Deus, e eles nos ajudam nessa batalha. Será que esses anjos que caíram, os demônios que são demônios, né? Que viraram, são anjos que ganharam o título de demônios, mas continuam sendo anjos, continuam sendo seres criados por Deus, continuam sendo seres muito mais evoluídos do que nós, muito mais sábios. Eles não estão aqui na matéria como nós, eles dominam a matéria, eles têm poder sobre a matéria, eles podem transformar a matéria. Nós já vimos isso aqui, já teve aula sobre isso aqui. Quais são os poderes dos anjos e dos demônios? E com a permissão de Deus, o que que ele pode fazer, o que que ele não pode? E hoje nós vamos entrar aqui. Quais são as táticas do demônio para que ele nos tente? Para que eles nos roubem um pouco mais de Deus, para que eles nos afastem um pouco mais de Deus. E você vai ver que às vezes o inimigo ele usa uma isca pequenininha para te tirar do caminho de Deus. E a gente é tão bobo, tão besta, tão ingênuo que a gente acaba cedendo e caindo, e quando a gente vê, a gente está longe de Deus de novo. Então você vai ver que maravilhoso é hoje Deus te dar essa consciência para que você possa ser ainda mais forte diante das tentações. Então, o demônio pode ter alguma tática para nos tentar? O demônio, ele é um ser inteligente, não é nenhuma força ou energia, como alguns dizem, tá bom? Ele é um ser. Portanto, devemos compreender que a tentação tende a ser um diálogo entre a pessoa que resiste ao tentador. Se a pessoa resiste a considerar a tentação, essa não será mais que a insistência por parte do demônio, porém sem resposta de sua parte. Então, olha que coisa interessante. O demônio ele tenta, mas se ele sabe que naquilo que ele te tenta, você é forte, é uma virtude forte. Por exemplo, tem gente que já reza o terço há, sei lá, décadas, todos os dias. Então, o demônio, ele não vai te tentar parar de rezar o terço, porque ele sabe que isso já faz parte da sua vida. Ele vai te tentar em outras coisas, tá bom? O demônio pode estar ao nosso lado durante muito tempo, analisando-nos, conhecendo-nos e tentando-nos.
atacando-nos em nosso ponto mais fraco. O demônio pode ser extraordinariamente pragmático, ou seja, sabe quando tem suas possibilidades de êxito. Por isso, tenta somente quando sabe que tem alguma possibilidade de conseguir te fazer cair. Então, fica esperando. Ele é um pescador que ele joga a linha e fica esperando o peixe fisgar com calma, passa ali o dia inteiro te esperando. Ele não tem pressa, ele te aguarda, ele te espera, tá bom? Se ele percebe que uma pessoa não vai cometer um pecado grande, pode tentar para que cometa algo menos grave, tá vendo? Então, ele não tem escrúpulo. Se ele sabe que ele não vai conseguir fazer você cometer um pecado mortal, para ele, você começando com um pecado menor, venial, para ele tá ótimo. Você já cometeu um pecado, entendeu? Então, olha que coisa maluca isso aqui, hein? É, Se ele sabe que nem sequer isso pode seguir, tenta só para que cometa alguma imperfeição, nem sequer um pecado. Se ele sabe que você não vai cometer um pecado grave, ou até um pecado leve, então ele faz com que, se ele conseguir que você cometa uma pequena imperfeição, para ele já tá bom. Porque ele sabe que uma pequena imperfeição ali, uma pequena imperfeição ali, a outra lá e tal, água mole na pedra dura, daqui a pouco você começa a cometer um pecado leve e daqui a pouco você está no pecado grave. Então, olha a estratégia do demônio, se não é doido o negócio. E dentro do campo da imperfeição, ele tentará aquilo que sabe que é possível. Ele espera, ele não dorme, ele fica 24 horas te aguardando. Por exemplo, ele sabe que tentar a gula a uma pessoa que não tem problema de comida pode ser perda de tempo. Uma pessoa que não tem, que o problema dela não é comida, para que ele vai tentar a gula com essa pessoa? Porém, o demônio sabe, talvez, que tem maiores possibilidades de êxito se tentá-lo a exercer no jejum. Olha que coisa doida, cara. Se você é uma pessoa que não tem problema para comida, então o que ele vai fazer? Ele vai falar para você fazer mais e mais jejuns de comida, entendeu? Ele vai usar uma coisa santa para te pegar no orgulho, por exemplo. E se vê que por esse caminho tem êxito, começará a tentá-lo para que se exceda no jejum de um modo que mais favoreça sua soberba ou de modo que seja pior para a sua saúde, etc. Então, por exemplo, eu já vi na comunidade o padre proibir, por exemplo, uma que é verdade, quem está doente não pode fazer jejum de comida, de alimentação, porque precisa se recuperar fisicamente. Mas tem pessoas que, mesmo sabendo disso, faziam um jejum. E aí ela fica mais e mais doente. E o demônio conseguiu o que queria. Fez ela desobedecer o padre, o diretor espiritual e tudo mais. Olha a estratégia do demônio. Se ele tenta de um lado não dá, ele vai do outro. Tá bom? Outro exemplo, é sabido que não tem sentido tentar a uma monja para que deixe a oração. O que vê com melhor possibilidade é tentá-la para que prolongue o tempo de oração em detrimento do trabalho que era obrigada a fazer. Então, por exemplo, a vida de um consagrado, ela é toda organizada, começa às 24 horas do dia
Tá tudo certinho. Tem hora para dormir, hora para comer, hora para tomar banho, hora para o terço, hora para o rosário, hora para missa, hora para o trabalho, hora para qualquer coisa. Tem hora para tudo, né? O que que o demônio pode fazer? Se ele sabe que tem uma pessoa que gosta muito de oração, então talvez ele não consiga fazê-la parar de fazer oração, mas ele consegue fazer ela aumentar a oração a ponto dela desobedecer nos outros horários, nas outras obediências que ela tem. E ela peca pela soberba e pela desobediência. Ele faz um pequeno pecado para tirá-la da graça. E isso, no tempo, vai roubá-la de todas as graças que ela teria, de todas as virtudes. Então, o que que vale mais? A obediência. Em outras ocasiões, o demônio atua de maneira mais realista e procura conseguir que a alma creia que já não tem mais que obedecer seu confessor. A pessoa começa a questionar o confessor, ou o coordenador, mas e se meu coordenador me pediu uma coisa que é errado? Pecado ele não pode te pedir, mas se ele te pedir uma coisa que não é pecado, mesmo que você não entenda, obedeça, porque obedecendo, quem ganha as graças da obediência é você. E o coordenador, depois, se ele te pediu algo que não era para pedir, ele que vai sofrer as consequências do que não era para pedir, tá bom? Ele só não pode te pedir um pecado, mas o resto ele pode pedir. Já que um homem menos espiritual que ela mesma, perdi aqui, né, o contexto, ó. Em outras ocasiões, para desobedecer o confessor, já que é um homem menos espiritual que ela mesma. Então, às vezes, tem uma pessoa que ela é mais oração do que o padre que acompanha ela. E aí ela acha que não tem mais que obedecer o padre porque ela reza mais do que o padre. Ó, a soberba aí, ó. O demônio conseguiu pegar, tá vendo? Né? Então ele pega nas coisas santas. O demônio, ele vai agir, por exemplo, você está num retiro, né? No ECM, por exemplo, a sua função é cuidar, sei lá, da cozinha, tá bom? E aí, na hora da cozinha, você tinha que ir lá fazer o almoço, não sei, né? Sei lá. Você fala, não, é melhor do que fazer o almoço, é eu ir fazer a adoração. E aí você vai fazer a adoração e atrasa o almoço. Você pecou. O demônio conseguiu tirar você daquilo que era para você fazer. Mas, Rogério, a adoração não é mais importante. Primeiro, a sua obediência. Entendeu? E Jesus vai te dar a graça da adoração na sua obediência. Olha que louco isso. O demônio não tenta de qualquer maneira, mas analisa e ataca onde vê que tem alguma possibilidade de vencer. E no geral, ele tem alguma possibilidade onde justamente o homem virtuoso crê que tem menos possibilidades. Quer dizer, o demônio ele vai te pegar naquilo que você acha que você nunca vai cair, que aquilo é fortaleza sua. E ele começa a te dizer como você é bom, você é melhor do que os outros. Você reza mais do que os outros. E você começa a se achar que você reza mais, que você tem mais dons, que Deus te usa mais do que os outros. E o demônio conseguiu te pegar aí nas suas virtudes. E é verdade que você tem o dom? É verdade. Mas se ele te pegar aí, ele arrasa com você. Colocamos exemplos de tentações dirigidas a homens de oração e homens de jejum e tal. Porque o homem entregue ao pecado é um homem sem proteção, sem a proteção das virtudes. Sem essas couraças, todo o seu espírito apresenta múltiplos flancos desguarnecidos.
expostos à ação das tentações. Se Deus não protege essas almas, qualquer uma delas pode ser combustível do fogo de suas próprias paixões, ajudado pela ação dos demônios. Por isso pedimos no Pai Nosso que nos livre do mal. Isso demonstra que, mesmo dispondo da liberdade para resistir, convém que peçamos ao Criador que nos proteja. Por essa razão, Deus nos colocou um anjo da guarda para que as inspirações malignas sejam compensadas pelas inspirações do bem. Além disso, se alguém é tentado e ora, a tentação desaparece. Ela é incompatível com a oração. Então, olha aqui, tem uma chave importante. Se você está diante de uma tentação, um pecado que você quer vencer, qual é a chave para você vencer essa tentação? A oração. Começa a orar, Ave Maria, cheia de graça, a cruz sagrada seja a minha luz. Começa a rezar. Se você sabe que você está fraco diante daquele pecado, já começa a rezar e você vai ver que você se fortalece na hora e a tentação foge de você. A tentação é quebrada na hora. Além disso, se alguém é tentado e ora, a tentação desaparece. Ela é incompatível com a oração. A oração cria primeiro uma barreira contra a tentação, pois nossa vontade e nossa inteligência se centram em Deus. E se insistimos um pouco mais, o demônio não poderá resistir e fugirá. Então, o que é que vai fazer o inimigo, o demônio, fugir da sua vida, parar de tentar você? É a vida de oração. É você estar em oração o tempo inteiro. E a gente sabe, começam os pequenos pensamentos, começam as pequenas dúvidas, começam os pequenos olhares, começa um negócio aqui dentro da gente, começa um sentimento, começa a rezar. Começa a rezar Ave Marias, começa a rezar Pai Nossos. Nossa Senhora me ajuda. Nossa Senhora dá-me forças nesse momento. Eu não estou bem. Para, sai. Para o que está fazendo 5 minutos. Abaixa a tua cabeça, vai rezar. Coloca um louvor no celular. Coloca uma adoração no computador. Precisa resistir ao mal. E olha o que fala aqui, ó. O demônio, e se insistirmos um pouco mais na oração, o demônio não poderá resistir e ele fugirá. Então, se tem coisas na tua vida, pensamentos, pecados, tentações que você não consegue vencer, é porque ainda você não entrou na profundidade da oração que você poderia entrar, tá bom? Que você poderia entrar. Então aqui tem uma dúvida teológica aqui, mas eu não vou entrar nela, porque pode confundir a nossa cabeça, que é bom quando é presencial. Então eu vou pular essa dúvida teológica, nem vou falar aqui o que que é, tá bom? Agora, por que que Deus permite a tentação? Aqui é um complemento importante para quais as armas que o demônio usa para nos tentar. E agora, gente, por que é que Deus permite que eu seja tentado? Se Deus sabe que eu posso cair, que eu posso cometer um pecado, por que que ele permite que o demônio me tente? Puxa, será que o nosso Deus é ruim? Será que o nosso Deus quer ver a gente na lama, no pecado? Será que é isso? Vamos entender isso, tá bom? Tá? Vamos entender isso e que Deus ilumine o nosso coração para que a gente possa amadurecer isso. Deus não nos tenta. Então, por que que ele permite a tentação? E aqui um versículo bíblico. Considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiverdes de passar por diversas provações, pois sabeis que a prova da fé produz em vós a constância. Tiago 1, 2 e 3.
Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. Vou ler de novo. Considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiverdes de passardes por diversas provações, pois sabeis que a prova da fé produz em vós a constância. Capítulo 1 de Tiago, versículo 2 e 3. Então, olha que maravilha isso daqui. Significa que quando nós passamos por provas, nós nos fortalecemos. Sabe, uma pessoa que faz academia, uma pessoa que corre, uma pessoa que faz exercícios, porque ela faz exercícios, ela se torna mais forte. Então, a tentação, aqui nesse versículo, Deus permite a tentação, as provações, para que nós possamos alcançar níveis mais altos de fé, para que nós possamos alcançar níveis mais altos de virtudes na nossa vida, para que a gente possa buscar ainda mais a santidade, para que a gente possa beber uma fé diferente. Se não existisse a tentação, não poderia haver essa constância da virtude que resiste sempre contra toda sedução tentadora. Qual é o mérito de uma pessoa se ela não tivesse tentação? Qual é o mérito dos santos se eles não fossem tentados? Qual é o seu mérito se você não tiver que fazer esforço nenhum para ser santo? Nenhum. O mérito seria tudo de Deus. Mas então Deus permite que o demônio te tente e ele não se alegra com isso, Deus não fica feliz com isso, tá bom? Quando você comete um pecado nem nada, tá? E Deus não estimula essa tentação, mas ele permite para que você possa se exercitar na fé e se tornar mais forte e ter mais virtudes. Isso nos leva a pensar o seguinte: Deus poderia ter contido os demônios de maneira que nunca pudesse interferir na história dos homens. Porém, Deus sabia que os demônios, mesmo se por um lado fosse causa de males, também seria uma oportunidade de bens maiores. Então, qual é a virtude dos santos? A virtude dos santos é que eles venceram as tentações do demônio. E mesmo diante das tentações mais absurdas, eles conseguiam ficar na presença do Senhor. E por isso eles eram elevados em mais uma fé num nível diferente. Então, a tentação pode ser uma graça, pois fariam com que a virtude fosse mais valiosa, tá vendo? De um certo modo, poderíamos dizer que aceitou a possibilidade de que haveria mais obscuridade nesse mundo se conseguisse ir com isso que a luz fosse mais pura e luminosa. Então Deus permite que o joio e o trigo cresçam juntos, que o mal permaneça no nosso meio, que o mal nos tente, que o mal tente a todo custo nos levar para o pecado, porque a graça vai ser ainda maior para aqueles que resistirem ao pecado. Do contrário, bastaria uma simples ordem de Deus para que nenhum só demônio pudesse entrar jamais em contato com algum ser humano. Logo, se permitiu esse contato, é porque sabia que disso viriam bens, viriam virtudes, viriam graças. Então, olha que maravilha que nós estamos falando aqui. O Senhor, ele permite a tentação, permite que o demônio nos tente, para que nós possamos chegar ainda mais próximos de Deus, para que nós possamos ter uma fé ainda mais pura, para que a gente possa beber de uma graça ainda maior. E quando a gente vence uma tentação, quando você vence um pecado, quando você vence um pensamento, quando você vence as suas feridas, quando você vence as dores internas, quando você, mesmo sentindo isso, você se supera,
você se torna uma pessoa melhor. Você se torna mais filho de Deus, mais próximo de Deus, uma pessoa com mais dons, e Deus derrama mais graças, e você vai ver mais milagres, e você vai ver uma comunidade mais santa, você vai ver uma fé mais pura. Olha que coisa maravilhosa. Então, assim, nós aqui hoje, né? Então, o demônio, qual é a tática que o demônio usa? Ele pega aquilo que for mais fraco em você. Começa por uma coisa pequenininha, para ele não importa se é daqui a 10 anos que você vai estar fazendo um pecado grande. Se você começar com uma coisa pequenininha hoje e daqui a 10 anos você tiver com um pecado grande, para ele tá maravilhoso, tá bom? Agora, por outro lado, né, fazendo um contraponto a isso, Deus permite que o demônio te tente, que me tente, que tente cada um de nós, para que a gente possa ser mais santo, para que a gente possa ser mais ainda de Deus. Então, gente, olha que maravilhoso esse mundo espiritual que nós vivemos, não é? Nós podemos viver de qualquer jeito, como todo mundo vive, não é? Ou a gente pode querer mergulhar no oceano de Deus e a gente ver coisas maravilhosas. Então, por exemplo, nós temos visto coisas maravilhosas. Sábado retrasado, nós rezamos por uma menina e essa menina, né, já não comia mais, essa menina já não falava mais com os pais, essa menina estava se cortando, ela queria tirar a própria vida e nós podemos ver a graça de Deus que nós fomos lá humildemente, com a nossa miséria, né? Estavam uns 5, 6 aqui da nossa equipe que está aqui e nós impomos as mãos sobre essa menina e cada um deu o seu coração e nós rezamos junto com ela. E essa menina, logo que saiu da oração, nós ficamos lá umas 2 horas, 3 horas com ela, rezando. E depois que ela saiu da oração, ela já se alimentou. Essa menina já voltou, já repetiu o almoço. Depois ela mandou mensagem para a gente, disse que está super bem. Os pais disseram que ela voltou a se comunicar, voltou a falar, voltou a alegria, voltou o brilho na vida daquela menina. Quem é que pode ver Deus fazer essas coisas? Quem resolve morrer o seu eu, quem resolve morrer a sua vontade para ver os milagres de Deus. Sábado agora nós vamos na casa de recuperação. Eu não sei o que é que Deus quer fazer lá, mas eu tenho certeza que nós vamos ver muitos milagres. Eu tenho certeza que nós vamos ver muitos testemunhos. Porque esse povo que está aqui, esse povo que vai, é um povo que ora, um povo de oração, um povo que está vivendo a castidade, um povo que se confessa, um povo que faz adoração, que reza o terço todo dia, que está fazendo o rosário de madrugada, que está fazendo a quaresma durante o dia, não importa, que medita o evangelho todo dia, que está buscando santidade. E isso é motivo de alegria no céu, né? De alegria na minha vida, na sua vida, que nós possamos colher essas virtudes e esses frutos, que Deus permita que a gente possa ver essas alegrias e a gente fica, né? Eu fico de boca aberta vendo Jesus fazer as coisas que ele faz, né? Porque nós sabemos que nós não podemos fazer nada, mas a gente vê ele fazer. Gente do céu, que alegria que é ver Jesus fazer essas coisas. Vale a pena você morrer um pouquinho, vale a pena você morrer à sua vontade para ver Jesus realizar milagres. E esse é o nosso grande pagamento, a gente ver vidas transformadas. Que alegria! Então, quero já te convidar. Em outubro, agora, nós vamos ter o nosso retiro ECM 3, 4 e 5 de outubro. Nós já lançamos as fichas aí. Convide uma pessoa. Tem gente tentando tirar a vida, tem gente querendo morrer. E você pode ser canal de graça na vida dessa pessoa. Rogério, mas tem a minha avó. Eu posso levar a minha avó? Pode levar a sua avó.
Mas e a minha tia? Pode. E se tiver um casal, meus tios podem ir? Pode. Se meus pais quiserem ir, pode ir? Pode. E se meus pais e eu for junto, pode ir? Pode ir junto também. Tá bom? De 15 anos a 150 anos, pode levar todo mundo. Tá bom? Pode levar a família inteira, não tem problema. Nós vamos nos virar e vamos acolher todo mundo lá para a honra e glória de Jesus e vamos contemplar esses milagres que Jesus fará. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus cuide de você essa semana. Reza por nós, nós rezamos por você. Deus te abençoe.